Retornando com frente a frente de hoje, eu sempre tenho dito que Montes Claros é uma cidade agraciada em produzir grandes pessoas na arte. E, logicamente, a imprensa, a rádio, a televisão faz parte de arte. Mas o Eduardo, ele é tão privilegiado que não é só no rádio, na televisão, não. Ele também é escritor, grande escritor, cronista, grande cronista, escreve em Jornal de Minas Hoje em Dia e a crônica dele é publicada em mais 13 jornais do país. Eduardo, continuando a sua história, da Rádio Itatiaia, depois você foi para a televisão. Sim, aí a Rádio Itatiaia, a época que eu entrei, estava vivendo uma situação muito difícil financeira. Foi a época da debacle da Rádio Itatiaia. O Januário Carneiro acabou vendo a rádio penhorada, inclusive, por um banco do Tasso Assunção. Eu sei que foi um rolo sem tamanho, mas a rádio já tinha um grande prestígio. Mas nós não recebíamos, porque era a época do desmonte da rádio. Aí, vagas magras. Nossa, magérrimas. Aí pagava a gente com um botijão de gás, com vale de roupa. Aí alguém disse assim, velho, vai surgir uma emissora nova aqui em Belo Horizonte. A TV Belo Horizonte foi vendida e vem para cá a Rede Globo, a TV Globo. Não, era Rede Globo. Vem para cá a Rede Globo. Eu digo, eu já sabia, porque é do meio, você fica... Eu disse, vou lá, achei que tem uma fila imensa de locutores, todos consagrados. Eu vi a fila, me permito até não citar, porque eram profissionais, e fica parecendo que eu ganhei deles. E de fato ganhei, mas talvez pela juventude, pela impetuosidade, muito mais do que pela qualidade. A Globo apostava que eu poderia me transformar num bom profissional. E de fato fui para a TV Globo, passei no concurso, e nós passamos a época 3. Era o Jorge Gomes, finado, ele morreu no Rio, na Mundial, na época ele estava na Mundial, o Gilson Humberto, que era de Uberlândia, deve estar lá até hoje, e eu. E passamos no teste, veio um moço do Rio chamado Panessa, que na verdade era do Rio Grande do Sul, nos habilitar, nos treinar. E eu me transformei num locutor de ponta dentro da Globo. E era tudo muito incipiente, gente. Só para você ter uma ideia, eu trabalhava num estúdio tão diminuto que eu ficava em pé, o microfone ficava assim, ponta cabeça. Porque não tinha. E nós fazíamos geração, trabalhávamos de madrugada. Foi o quê? Década de 70? 71. Quer ver? Inclusive outro dia eu vi uma reprise e apareceu minha voz. Que a gente falava assim, estamos apresentando Carinhoso. Não sei se vocês lembram, era novela. A novela Carinhoso. E quem era o meu chefe direto era Erval Rossano, que à época trabalhou nessa novela, era o par de como é que ela chama? Regina Duarte. Regina Duarte, isso mesmo. Com quem... Anos depois eu vinha apresentar os comícios das diretas. Eu apresentei o comício das diretas no Rio, apresentei em Belo Horizonte, apresentei em Curitiba, apresentei em Valadares, apresentei aqui. Mas ela não veio, a Regina não veio aqui. Mas os outros todos de capitais, ela ia comigo. Regina Duarte e depois entrou aquele Osmar Santos também. Então eu fazia a parte solene, meio o mestre de cerimônias, e Osmar fazia o oba-oba com a plateia, e Regina e eu que apresentávamos. E eu me lembro que eu colocava uma lata de tinta, um galão de 20 litros, cheio de cimento, aquilo já ficava junto com o pessoal que montava o palco, tinha que botar aquilo de lado para ela ficar numa estatura parecida com a minha, porque ela é muito pequena. Mas aí o Erval, que era o chefe, o Erval depois veio a se casar com uma atriz muito conhecida aí na TV, que eu estou me esquecendo o nome, indelicadamente estou me esquecendo do nome dela, depois eu me lembro. E o Erval, ele gostava do meu trabalho. Erval foi para Nova York fazer os primeiros capítulos de Carinhoso, e o nosso diretor, também já morto, o nosso diretor de jornalismo, era então Valfrido de Gramont, irmão de Helena de Gramont, irmão daquela mulher assassinada pelo Lindomar Castilho, e o Valfrido cismou, e tal, e o Gilson, o Oliveira Duarte se aposentou, ele apresentava o Jornal Nacional, Gilson Humberto passou a apresentar o Jornal Nacional, e a Globo tinha um tal de Globo em 2 minutos, e ele me colocou. Com isso, ele me tirou da produção e me botou no jornalismo. Ora, para mim era um pulo. Aí eu certamente ia para o Rio, ia me consolidar definitivamente minha carreira. Porque, na verdade, você é feio hoje porque talvez eu não tenha me cuidado, né? Aqui. O Jorge,
você está com cara de menino, velho. E é um pouco mais velho que eu, cara de menino. Um cara que sempre cuidou, praticou muito esporte. E você, no seu meio profissional, se você se cuida, você dura. Mas aí eu não tive a chance, porque o Erval Rossano, voltando de Nova York, não permitiu que eu continuasse no jornalismo. Me puxou de novo para a produção, porque ele queria que eu gravasse as chamadas, que eu fosse o locutor de chamadas. E isso me tirou uma grande oportunidade. E no meu lugar entrou Fernando Brás, que era um menino da rádio Inconfidência, que depois virou Fernando Vanucci, quando foi para o Rio. Ele aqui chamava-se Fernando Brás, depois virou Fernando Vanucci e foi apresentar, chegou a apresentar o Jornal Nacional. Ele foi exatamente na leva que eu deveria ter ido, no mesmo vento que eu deveria ter ido. Claro, competentíssimo não é isso, não. Eu perdia o bonde em razão dessa. Aí aquilo me deixou um pouco chateado e eu larguei a TV. Coincidentemente, no momento em que Elias Silfi apareceu, eu me encontrei com ele um dia, lá em Belo Horizonte. Ele disse, vai para lá e tal. E eu tinha uma noiva aqui, linda, Laura, mãe de Pablo, meu filho mais velho, apaixonadérrimo. Aí eu disse, eu vou para Montes Claros, vou me casar. Casei. Vim para aqui de novo, mas fiquei também outra vez pouquíssimo tempo. Eu vim, não recuperei nem a minha história e não garanti meu casamento também. Acabei me separando, voltei para Belo Horizonte, recomecei a vida. Aí voltei, fui para a TV Alterosa, aí sim a Rádio Guarani me procurou, aí a Inconfidência me procurou, aí eu já estava com um nome consolidado no mercado. Graças a Deus, Jorge. Em momento algum, jamais tive dificuldade de um emprego em Belo Horizonte. Trabalhei em todos os veículos. Eu tinha revendo a minha história através das carteiras, da carteira de trabalho. Houve um momento que eu tinha 4 registros de emprego. Ou seja, eu era uma pessoa que tinha uma ocupação, gravei muita publicidade de governo, gravei muita coisa da Vale do Rio Doce, gravei muita coisa da Johnson & Johnson, gravei muita publicidade. Até que eu fizesse a opção definitiva por fazer rádio popular. Cheguei a ser na Itatiaia. Perguntar, quais os programas que você fez que te marcaram mais? Eu fiz um programa na Rádio Guarani à época, mas aí já era meio o declínio da Guarani, chamado Tempo Livre. Aí depois eu saí, fui para a Globo como diretor do Sistema Globo de Rádio em Minas. Aí eu tinha o programa Eduardo Lima de manhã. Nesse período, eu fui estimulado a mexer com a política e entrei. É porque foi a rádio que te levou para a Rádio Globo, a vereador em Belo Horizonte. Especificamente a Rádio Globo. E eu era o transtorno que a Itatiaia tinha em termos de audiência. Porque, na verdade, eu encarava a Rádio Globo em termos de audiência. Tanto é que eu fui eleito e quem fazia um horário no mesmo horário que eu, Juscelino Souza Barros, não foi, ficou como primeiro suplente. Eu virei secretário para ele subir, porque politicamente Pimenta da Veiga precisava da Rádio Itatiaia. A Itatiaia não podia ficar de fora do esquema da política. Então o Zé Lino subiu, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, é um dos maiores radialistas do Brasil, tendo passado pela Rádio Globo, pela Rádio Mundial. Lá ele chamava Souza Barros, no Rio. Enfim, e a Globo foi a consolidação da minha carreira enquanto comunicador. Aí eu fui para a Câmara, depois de lá é que eu voltei à Rádio Itatiaia, onde fiquei os últimos 16 anos. E na Itatiaia eu fiz o programa que me consagrou definitivamente, chamado Viva a Tarde. Esse foi um programa que me deu todas as alegrias possíveis. Inclusive, quando eu me despedi, eu fiz um CD e cheguei a vender 39 mil cópias. Paulinho Pedra Azul morre de inveja de mim. Isso é não. Outros devem morrer de inveja. Praticamente 40 mil cópias não é qualquer um que ele brinca comigo. Eu devia ter gravado um disco assim. Mas é insuperável, Paulinho, né? Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos logo em seguida para o nosso grande amigo Eduardo Lima contar um dia que ele passou com Vinícius, passou a noite inteira na farra, viu? Ele vai nos contar essa história. Espera um instantinho que você vai ficar sabendo.